Vamos ler no boletim a parte que está em negrito. Graça, o dom precioso de Deus. Leiamos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas ninguém se glorie. Efésios 2, 6, 9. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento aqui, ó Deus, cultuando a Ti, ó Deus, no Teu templo, na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente, ó Deus, aquelas que estão chegando, ó Pai, e aquelas que não puderam vir também, Senhor Deus. Lá onde quer que elas estejam, Senhor Deus, que Tua mão santa, que Tua bênção estejam atingindo aqueles corações. Também pedimos por aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Sabemos que é um meio que também que possa proclamar a Tua mensagem e levar aos corações daqueles que nos ouvem também a verdadeira paz que é Cristo Jesus. Senhor Deus, continua abençoando este culto no decorrer a Sua programação, a cada apresentação e a cada instrumento aqui tocado, que seja para a honra e glória do Teu nome também, Senhor Deus. Conduza-nos, ó Deus, nos Teus caminhos, nos Teus princípios, e continue nos abençoando, em nome e por amor de Jesus, amém. Irmãos, vamos entoar o hino de número 193, Maravilhosa Graça. Vamos ficar de pé. Maravilhosa graça, graça
Convidamos o coral para a inspiração. Vamos ler o texto que está no boletim. Graça, renovação da consolação e da esperança. Leiamos. De que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus conosco, Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça,
deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Momento de intercessão. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar as nossas vidas, os nossos pedidos. Mas antes desse momento de intercessão, eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu queria que nós orássemos pelas nossas vidas e nos apresentássemos diante do Senhor. Estamos num culto de louvor, de gratidão. Estamos adorando a Deus com nossa vida. E eu queria que Deus nos recebesse na sua santidade, na sua justiça, no seu grande amor. Então vamos considerar as nossas vidas, fazendo um tempo de reflexão, avaliar como nós estamos, para que a nossa vida seja realmente uma adoração a Deus, uma exaltação a Deus. Ore neste momento pela sua vida. Eu vou estar intercedendo por você, apresentar a minha vida também. Fique neste tempo de oração. Senhor Deus grande, Deus santo, Deus poderoso e amoroso, nós estamos diante da Tua presença e clamamos que o Senhor esteja no meio de nós. Ainda que as nossas vidas não tenham a mesma santidade que o Senhor, ainda que as nossas vidas talvez não correspondam àquilo que o Senhor esperava, ainda que nós nem conheçamos tão bem a Tua palavra e ainda não amamos ao Senhor como deveríamos, nós clamamos que pela Tua misericórdia o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor se achegue até nós, que o Senhor considere a maneira como olhamos para o Senhor e o quanto nós queremos amá-lo, o quanto nós queremos que a nossa vida seja esse louvor, essa exaltação ao Senhor, o quanto nós queremos que a nossa vida possa dedicar-se em adoração e veneração ao Senhor. E nessa intenção, pedimos que o sangue de Cristo perdoe os nossos pecados, que alcance as nossas vidas, trate os nossos corações. Neste culto, seja um culto onde a Tua presença seja sentida principalmente no nosso coração, na nossa disposição de prestar-lhe o culto, de adorá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, nesse tempo, nessa comunhão que estamos vivendo. Alcança-nos com essa presença do Senhor, restauradora, transformadora, que nos diminui muito, que mostra o nosso erro, mas que por causa disso somos também colocados diante do Senhor, o Deus que cuida, o Pai eterno. Nós clamamos pela Tua presença, clamamos que as nossas vidas estejam em condições de receber o Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que quer apresentar a sua vida ao Senhor, por favor, venha aqui à frente, nós vamos orar e apresentar especificamente cada um de vocês, como fazemos. Então quem quiser pode levantar-se, vir aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor, continuar crendo no Deus da nossa salvação, o Deus que tem cuidado de nós, que tem respondido às nossas orações. Graças a Deus, vamos continuar confiando em Deus, vamos continuar buscando o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante de Ti, na Tua presença, que cremos, que assim cremos que o Senhor está realmente aqui entre nós, que o Senhor ouve a nossa oração. Assim cremos, ó Deus, que o Senhor recebe as nossas vidas diante do Senhor, que o Senhor nos ama com todo o Teu amor, com toda a Tua atenção. Pedimos a Deus que o Senhor considere os corações que estão aqui diante do Senhor, os irmãos que estão em pé, mas de corações prostrados diante do Teu trono, clamando ao Senhor e apresentando a Ti as suas vidas ou as vidas daquelas pessoas pelas quais intercedemos.
Queremos pedir que o Senhor, com o teu cuidado, esteja presente e que com os teus ouvidos escute o clamor que colocamos diante de ti neste momento. Pedimos que esse amor do Senhor seja suficiente nas nossas vidas, não porque o Senhor tem pouco amor, mas porque nós temos sentido pouco, porque nós não temos nos atentado para o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, ó Deus, que nós tenhamos oportunidade de perceber tudo que o Senhor tem feito por nós. Alcança-nos com a consolação que vem do Espírito do Senhor, porque algumas coisas o Senhor não quer mudar mais, porque algumas coisas o Senhor estabeleceu que sejam assim, porque outras coisas o Senhor quer que nós sejamos insistentes, porque outras coisas o Senhor quer que nós continuemos a crescer. Estamos sendo provados nestas coisas, mas em todas estas coisas queremos agradar ao Senhor. Eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre cada um que veio buscar o Senhor e apresentar-se diante de ti. Que esse teu amor seja derramado, que o Espírito do Senhor esteja nesses corações, e que assim, ó Deus, dependam apenas da graça de Jesus Cristo sobre eles. Que assim sejam fortalecidos, e com esta bênção do Senhor e com a graça de Cristo continuem dia após dia, crendo e vivendo e esperando no Senhor, e experimentando esse teu grande amor em cada uma das suas vidas. Nós oramos juntos como igreja e os apresentamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o grupo de louvor se posiciona, nós convidamos a igreja para cumprimentar o irmão do lado, cumprimentar o visitante. Diga a ele que a presença dele é muito bem-vinda aqui, que nós ficamos muito felizes com a sua presença. Pedir para que a igreja continue em pé. Esse momento que nós separamos para louvarmos ao nosso Deus. Desde o momento que nós entramos aqui neste templo, que é a casa do Senhor, nos dispusemos a completamente, totalmente dedicarmos e oferecermos o nosso louvor ao Senhor, o nosso melhor. Podemos cantar que Ele é nosso amado, incomparável. Que essa possa ser a verdade em nossas vidas essa noite. Amado, tão incomparável é, Senhor. Declare isso. E tão insondável teu amor.
te adorarei. Cante novamente, amado. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Amém, Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Aceita o nosso louvor, ó Pai. Como nós entramos na Tua presença, Deus, pedindo para que nossa vida, Senhor, chegue, ó Pai, ao Teu altar essa noite. Assim nós pedimos, ó Pai, que Tu aceite o nosso louvor, ó Pai. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o único que tem o poder para salvar, Senhor, é o único que nos livrou, ó Pai, de fato, Senhor, da morte eterna, ó Pai, por meio do Teu sacrifício na cruz. Que possamos, Senhor, ser instrumentos, ó Pai, nos dê ousadia, Senhor, que possamos para sempre te louvar. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, meu Deus, para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, meu Deus, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Amados, um fato que me marcou essa semana foi que a música, né, cristã, ela perdeu uma pessoa que pra mim assim eu considerava bem relevante, né, na pregação do evangelho. Um rapaz de 29 anos chamado Clayton Frack. Ele compôs um grupo durante muito tempo chamado Art Pella. Ele
tinha um sonho de gravar seu primeiro trabalho para puramente pregar, de fato, a palavra do Senhor. E é notório hoje em dia, você vê alguns trabalhos que são divulgados para divulgar o cantor e alguns trabalhos são divulgados para divulgar o evangelho. Esse, de fato, era para divulgar o evangelho, acompanhava bem de perto. E ele tinha acabado de gravar o CD dele. Ele estava em Ilhéus, justamente para divulgar esse trabalho. Ele apresentou uma noite, conseguiu levar a palavra do Senhor. Só que no outro culto, ele não pôde comparecer. Ele foi tomar um banho numa praia e não sabia nada direito, a correnteza o levou e ele acabou morrendo afogado. Perdeu sua vida, mas ganhou, na verdade. Quem perdeu foi todos seus amigos, seus parentes, por não ter mais a presença, mas sem dúvida ele está com o Senhor. Isso me fez pensar que certamente ele fez tantos planos, né? Para poder ter gravado esse trabalho, para poder estar lá naquela cidade. Ele tinha ficado noivo uma semana antes. E felizmente aconteceu o fato. E assim, uma semana antes dele lançar de fato esse CD, ele falou que estava realizando esse sonho. Tudo que ele estava feito ali, as dívidas que ele tinha feito, ele estava tão feliz porque de fato ele estava levando o trabalho do Senhor, o Evangelho do Senhor a mais pessoas. Me fez pensar justamente na apresentação que a gente fez aqui do Coral Jovem um pouquinho antes. Eu não vou lembrar ao certa referência, mas o versículo dizia que tudo que a gente fizer, quer comais ou bebais, faças qualquer coisa, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. E certamente, se você faz isso, meu amado, ficar longe do Senhor é algo muito difícil. Porque se fazemos qualquer coisa de fato para honrar o nome do nosso Senhor, de fato temos um relacionamento com Ele. E esse próximo cântico, de fato, é uma chamada à adoração, ao quebrantamento, né? Quebrantado. Louvemos e que nossa vida possa de fato ser espelhos. Podemos fazer planos sim, mas sempre cientes de que Deus ele vai dar a resposta final, sempre. Amém. Eu estava condenado.
auxilie, ó Pai, nos planos que fizermos, Senhor, mas também nos conforte, nos faça entender, ó Pai, se aqueles planos que fizermos de fato não são os melhores para nós. Confiamos em Ti como nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Esse Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele cuida de nossas vidas. E chegou um momento muito especial para a igreja. É um momento onde nós reconhecemos a gratidão de Deus por nós e nós demonstramos também que nós somos fiéis a Deus. E este é um momento particular da igreja, onde as pessoas podem dizimar e ofertar. Aos visitantes, ficam à vontade. Fonte és tu de toda a bênção. Fonte és tu de toda a bênção. Vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus. Ao teu serve, ao povo santo, pra louvar-te, ó bom Deus. Ao Senhor e a sua descesso, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me com seu sangue, bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Convidamos agora o conjunto masculino para uma inspiração musical.
maravilhoso e não podemos deixar de agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas e fazendo com que possamos ser fiel a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Então oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, graça te damos porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu emprego, trabalho, e por aqueles que ainda, Senhor Deus, não está à procura, que o Senhor possa estar abrindo a porta também, para que eles possam ser fiéis a Ti também, Senhor Deus, e poder contribuir para a Tua obra, Senhor. Agradecemos por aqueles que vieram à frente, ó Deus, que o Senhor venha abençoar ali o seu lar, que o Senhor venha ajudar que sempre eles tenham, ó Deus, o seu emprego, o seu ganha-pão e possam estar contribuindo para a honra e glória do Teu nome, para a Tua obra, Senhor Deus. Agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmão Célio ia falar sobre... O irmão Célio já subiu, já está trabalhando lá em cima, mas é que no sábado que vem, deixa eu confirmar o horário aqui, 19 horas, está no seu boletim, vou pedir que você abra aí para você não esquecer. Sábado que vem, 19 horas, teremos o encerramento do programa Evangelismo em Família. Você recebeu um livro, um tempo para oração, e agora eu gostaria que você convidasse os seus familiares para estarem aqui às 19 horas no sábado que vem. Eu vou pedir que você, se você conseguir o seu familiar para ele vir, que você mande um e-mail, que você ligue aqui, fale com o Leonardo ou fale com o irmão Célio, dê o seu nome, o nome do seu familiar, quantas pessoas irão vir, porque nós precisamos saber quantas pessoas estarão presentes. Nós queremos que o seu familiar venha aqui, sinta-se muito bem recebido. Então, se você não der o seu nome, o nome do seu familiar, às vezes não vamos conseguir preparar muito bem. Então nós queremos que ele tenha uma boa impressão, que ele fique muito feliz de estar conosco. E você ainda tem essa semana para compartilhar com ele o quanto nós estamos interessados em que ele esteja presente, que ele sinta-se aqui muito bem. Nós não fazemos um culto, nós fazemos um encontro para tratar sobre a família, sobre a importância da família para Deus e o quanto nós desejamos que essa família seja abençoadora e o quanto nós queremos que a palavra de Cristo alcance todas as pessoas. Então, o sábado que vem vai ser muito especial. Eu vou pedir então que você pense, que você ore, que você convide, que você esteja preparado e que venha sábado que vem trazendo um familiar seu e que você dê o seu nome. Não venha sem dar o seu nome para a gente não se perder. Mas em último caso, seu parente fala assim, olha, eu quero ir, traga, né? Para ele sempre teremos uma vaga. A gente deixa você em pé, damos a parte que você ia comer, a gente dá para ele e fica tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas você dê o seu nome, se você já adiantar, dê o nome do seu familiar. Eu vou pedir que você feche os olhos um pouco e ore ao Senhor nesse momento. Peça que a palavra de Deus esteja no seu coração. Enquanto eu abro aqui as coisas, ore para que Deus abençoe o nosso momento da palavra de Deus nessa noite. Senhor Deus, estamos diante de Ti, esperançosos de que a Tua palavra chegue lá no fundo do nosso coração. Queremos pedir que, sem estratégias ou meios, apenas a Tua palavra possa ser emocionante para as nossas vidas, seja instrutiva, que ela nos corrija, que ela nos ensine, que ela nos dê direções para chegarmos mais perto do Senhor. Quero pedir mais uma vez que nenhum dos irmãos se sinta ofendido pela Tua palavra, que nenhum coração esteja endurecido, que ninguém aponte o dedo para outra pessoa, que ninguém, ó Deus, saia daqui sem ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra para si mesmo e para receber do Senhor a orientação, o cuidado e o tratamento do Senhor para todas as nossas vidas. Que a partir disso, o nome que levamos de cristão seja tão significativo para nós, na nossa vida, quanto na mensagem que pregamos.
Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu vou esperar um pouquinho mais, porque eu queria que todos abrissem a sua Bíblia. Quero que você abra, quero que você veja onde está. Nós gravamos uma imagem visual também. Você pode ver que alguns ficam em cima, outros embaixo, mais à direita, mais à esquerda. Eu quero que você tire uma fotografia desse versículo que está na sua Bíblia, que você grave na sua mente, talvez o número da página, onde fica o livro de Romanos mesmo, capítulo 6, versículo 23. Grave bem essa informação que nós vamos ler. Esse versículo, ele está sendo apresentado hoje nesta mensagem, aproveitando que nesta semana nós tivemos a celebração da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante trouxe algo novo, ou uma novidade daquilo que já era conhecido, daquilo que deveria ter sido experimentado durante toda a vida da igreja, mas que morreu um tempo, foi esquecido. E a igreja então procurou outros caminhos, outras motivações, mas continuou usando a autoridade de Deus, continuou usando o nome de Deus e toda aquela estrutura para defender outros interesses que não eram os interesses de Deus. Quando nós falamos em reforma protestante, pensamos lá em Lutero pregando as 95 teses na porta, nós lembramos que ele estava contra a salvação por méritos, porque a Bíblia não ensina salvação por méritos. E ele estava ensinando e cobrando e corrigindo para que todos nós lembrássemos, depois de tanto tempo e desde aquele dia, que a salvação é pela graça. Então nós vamos ler, e eu vou ler uma vez, depois aqueles que tiverem a mesma tradução que eu, leiam comigo. Se você conseguir ler, às vezes muda uma palavrinha ou outra, mas eu vou pedir que você escute a primeira vez, olhe na sua versão como está, depois aqueles que puderem, leiam comigo repetindo. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem puder, então, repita comigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Há muitas coisas para serem vistas a partir desse texto, mas eu quero começar com uma ideia muito importante. Quero que você se lembre de uma cena maravilhosa. O profeta Isaías, ele está chegando perto do templo, percebe que alguma coisa diferente está acontecendo no templo, e ele percebe que lá está a glória de Deus. Ele vê coisas difíceis de explicar, ele tenta explicar e a gente tenta entender o que ele viu, mas ele está vendo coisas muito grandes, e lá ele tem um chamado para pregar alguma coisa. Mas eu queria que você percebesse que nós geralmente ouvimos a respeito desse texto, Deus perguntando: a quem enviarei? Isaías diz: envia-me a mim. E Deus então envia a mensagem para ele. E a mensagem que Isaías tem que pregar é esta: Isaías, diga para o povo assim: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos dele, e feche os seus olhos.
Deus que traria alegria, mas estava ouvindo uma condenação de Deus por causa do pecado. Estavam debaixo de uma aliança, mas o pecado deles trouxe condenação. Estavam fazendo os seus rituais, mas o pecado deles trouxe condenação de Deus. A mensagem que Isaías pregou era muito ruim, por causa do pecado. Mas eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Quando nós lemos o versículo de Romanos 6, 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. Eu queria que você pensasse comigo. Quando foi a última vez que você perdeu alguém muito importante? Quando foi o dia mais triste da alegria, as pessoas nos abraçam, falam palavras boas, mas aquilo não faz diferença para nós. Aquilo está pesado lá dentro, dói. Nós sentimos uma dor física, é algo emocional que está sobre nós, mas nós sentimos uma dor física, dói lá dentro. Nós sentimos isso, nós ficamos fracos, nossa perna está bamba, nós sentimos o peso da morte e não estamos felizes. E aí você cumpre todas as obrigações, documentação, liberação, depois vamos para o velório, e às vezes passamos a noite inteira cansados, e a tristeza está sobre nós, e a gente fica pensando, por quê? Mas por quê? E se fosse diferente? E se tivesse acontecido? Será que não teria alguma coisa? E ficam passando aquelas perguntas na nossa cabeça, aquilo dói, e está pesado, e não há conforto. E vai chegando o horário, e a gente pensa, bom, depois talvez que a gente enterrar, será que eu vou ter um pouco de alívio? E aí chega aquela hora de enterrar e despedir-se e ver a última vez, aquilo dói mais, voltam todas as emoções da perda, a saudade já está presente, aquilo dói de novo e dói muito, tudo está bem ruim, nós não temos conforto, e aquilo traz mais lágrimas quando a gente pensou que não tinha mais, já tinha chorado tudo, aquele momento é de muita tristeza, novamente somos comovidos e choramos e nos lamentamos. Depois de enterrado nós vamos embora para casa, pensando agora vou ter um pouquinho de paz, mas aquilo continua pesado, dura um dia, 2 dias, 3 dias, depois de uma semana encontramos as pessoas de novo, depois voltamos para o nosso serviço, porque a gente tem que cumprir as nossas obrigações, e as pessoas olham para a gente, e aí, como é que você está? Está tudo bem. Você diz que está tudo bem, mas você sabe o quanto está doendo lá dentro, você não teve alívio ainda, você mostra a sua aparência um pouquinho melhor, você tenta compenetrar-se no seu trabalho, nas suas obrigações, mas você sabe que dói. Aí quando você chega em casa e deita na sua cama e você vai dormir, as lembranças vêm, as cobranças, vem uma cobrança pessoal que você não sabe explicar, mas aquilo está doendo. Para algumas pessoas dói muito tempo, para muitas pessoas aquilo fica remoendo, para algumas pessoas entra junto uma sensação de culpa. E depois de bastante tempo você tem variações. Uma hora você conseguiu distrair-se um pouquinho, você viu outras coisas e aquilo trouxe boas emoções, mas daqui a pouco volta aquela sensação outra vez. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que isso aconteceu? E novamente dói, e dói muito. Mas sabe o que é interessante? Que o pecado não dói. O pecado está na nossa vida dia após dia, todo dia. Ele está nos rodeando e as coisas estão acontecendo. Nós estamos vivenciando o pecado e as coisas não estão mais acontecendo com tanta gravidade para nós. Sabe para quem doeu muito o pecado? Eu lembro do texto de Efésios 5, que nós lemos há poucos dias.
justamente porque falávamos do amor de Deus, da compaixão de Jesus, do trabalho de Jesus. E lá diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, para que houvesse perdão dos nossos pecados. Houve uma morte da pessoa melhor que tinha. Cristo precisou morrer para que os pecados fossem perdoados. O peso do pecado é o peso da morte de Cristo. E sabe quanto dói no nosso coração o pecado ou a morte de Cristo? Nada. Porque nós estamos continuamente em pecado. E o pecado vai estar rodeando a nossa vida e continua sobre nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Quando avaliamos um padrão de vida, e vamos usar o nosso contexto hoje, nossa maneira de viver, há muitas coisas que estão totalmente contrárias, 180 graus contrários, no sentido extremamente contrário à vontade de Deus, ou à moralidade de Deus, ou à santidade de Deus, ou ao compromisso de Deus com a sua igreja. Essa a quem ele se compara, eu sou noivo e a igreja é noiva. A essa noiva que Jesus se compara, a noiva está num sentido completamente contrário do noivo. Sabe como nós temos feito? Nós temos feito um acordo de paz. Eu queria que você entendesse que nós temos feito um acordo de paz. Sabe o que é? As situações vão acontecendo e a gente mente aqui, a gente fica com uma coisa que não é nossa, a gente maltrata uma pessoa, a gente resolve as coisas por um jeitinho. Nosso relacionamento em casa com os nossos familiares, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como as esposas tratam seus maridos, a maneira como os filhos tratam os seus pais, ou a maneira que os pais tratam os seus filhos. Eu queria que você fosse pensando que existe um padrão que chegou nesse ponto onde ele está por vários motivos. Porque a gente não tem mesmo buscado o padrão de Deus. Eu coloquei no boletim, sabe quantas pessoas se esforçaram para ler a Bíblia esse ano, que falaram para mim até agora? Talvez você seja uma delas, mas não me falou ainda. Eu recebi 3 pessoas que disseram: olha, pastor, estou concluindo a Bíblia. Algumas disseram: já concluí. 3 pessoas. Porque nós não temos tempo. Porque nós pedimos para Deus: Deus, eu queria um bom emprego. E Deus deu um bom emprego. Depois falou assim: Deus, mas eu queria um cônjuge, né? Para eu ter uma vida muito boa, um casamento bom, e Deus deu. Depois ele falou: mas Deus, eu queria filhos. Depois eu precisava de um carro melhor para cuidar dos filhos. Depois agora um emprego melhor para cuidar de tudo isso. E depois eu preciso fazer um curso agora para dar conta de tudo isso. E aí falou assim: ó, Deus, eu estou sem tempo, viu? O Senhor me perdoe. Nós estamos indo para caminhos muito sérios, porque o pecado tem feito parte da nossa vida e do nosso dia a dia. A gente não pensa como nós falamos com as pessoas, o que sai da nossa boca. Nós não pensamos o que significa para Deus estas coisas. Nós temos feito acordo de paz. Em vez de eu me sentir culpado, eu falo o seguinte: olha, eu vou fazer uma oração, Deus perdoa todos os meus pecados, e eu falo: a partir de agora eu vou ficar em paz. Eu ofendi o meu irmão, eu fui rude com ele, eu falei coisas terríveis. E eu faço um acordo de paz: Deus, mas ele tem que me perdoar, então que ele me perdoe. E eu faço um acordo de paz, assim, eu vou ficar em paz, fazer de conta que está tudo bem. Meus irmãos, temos coisas mais sérias acontecendo. Todas as questões sexuais têm invadido a igreja exatamente no mesmo padrão que o mundo.
E os adolescentes e jovens têm vivido uma vida de sexualidade ativa. Eles têm buscado e experimentado a sexualidade fora do tempo que deveria. Já os casados têm experimentado outras coisas. Muitos têm experimentado a pornografia. Muitos têm experimentado, mesmo que não seja a pornografia procurada, a pornografia que é oferecida, porque ela está diante de nós o tempo todo. Os padrões do mundo estão sendo colocados para nós o tempo todo, em filmes, reality shows, em programas de entretenimento, e aquela linguagem obscena, e as brincadeiras e as piadas, todas elas vão entrando na nossa mente, vão fazendo parte do nosso dia a dia. E as conversas que temos com as pessoas. E depois temos uma imagem que fica em nós, de relacionamento com o nosso cônjuge, e aí vamos tentando nos relacionar segundo aquela imagem, mas aquela imagem é falsa e é ilusão, e não dá certo com o nosso cônjuge, então temos problemas. Segundo o texto bíblico, o marido precisa amar a esposa, a ponto de fazer como Jesus fez, a ponto de se entregar por ela. Mas os maridos estão exigindo que as mulheres façam do seu jeito e deixam de amar as suas esposas. Não conseguem fazer com que elas se sintam amadas. E elas não sabem como fazer isso. E elas respondem da seguinte maneira: não respeitam o seu marido. E a autoridade do marido fica questionada. Por quê? Porque ele também não me ama, então eu também não respeito. E ele diz, mas ela não me respeita, então eu também não amo. E ninguém faz nada para consertar essas coisas. E assim, as brigas continuam acontecendo, a falta de respeito, o constrangimento na frente de todas as pessoas não tem problema. A falta de um pacto, de uma aliança que foi estabelecida. O que a gente falou no dia do casamento não importa. Nós temos buscado a felicidade. E muitos têm deixado o seu casamento em busca da felicidade, dizendo, eu quero ser feliz. Por todos esses caminhos ou essas razões, o pecado tem estado presente de maneiras gravíssimas no nosso meio. Os pensamentos ruins, pensamentos de maldade, pensamentos que nos consomem. Alguma coisa acontece e nós nos sentimos injustiçados, incomodados apenas às vezes, mas nós temos pensamentos terríveis. Imaginamos o que vamos fazer, como vamos falar, que atitude vamos ter, desde que aquilo seja consertado. E o marido vai falando cada vez mais alto com a sua esposa, e a sua esposa vai colocando cada vez mais situações e expondo o seu marido. Na empresa você vai apresentando a vida das pessoas que trabalham com você, e você tenta intimidá-las com aquilo que você descobriu que é ruim delas, e elas fazem a mesma coisa com você. Então você tenta fazer acordos para que as coisas continuem. E Deus acompanhando todas estas coisas, Deus na sua santidade, vendo o nosso dia a dia, e os nossos erros e o nosso pecado, e Ele vai vendo o nosso coração se encher de acordos de paz. Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você entende qual é o poder que está aí? Como lemos hoje de manhã, que o arcanjo Miguel não ousou proferir uma palavra contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda, porque ele sabia do poder de Satanás, da autoridade de Satanás, ainda que fosse para o mal. E ele falou, o Senhor te repreenda. Porque ele sabia da grandeza do mal, do poder de Satanás, dessas hostes espirituais que estão trabalhando tanto para que o nosso dia a dia seja cheio de pecado e de coisas que olhamos e falamos, mas isso é normal, todo mundo faz, então nós fazemos acordos de paz. Mas segundo esse texto eu quero perguntar uma coisa para você, irmãos: que maneiras podemos fazer com Deus? Há algum acordo que possamos fazer com Deus? Há um acordo que podemos fazer com Ele, chama-se arrependimento. Quando não fazemos este acordo com Deus, dizendo, Senhor, vou fazer um acordo,
isso que eu fiz foi muito errado. E eu vou lutar muito, vou me preparar, vou me capacitar, vou melhorar, vou mudar, vou corrigir, vou buscar a tua palavra, vou orar, vou chorar, vou me prostrar diante do Senhor, eu vou sentir o peso do pecado e vou buscar esse sentimento terrível da morte. O preço do pecado é a morte. Vou sentir a morte que está evidente na minha vida para cada um dos meus pecados. E quando eu sentir todo esse peso, e quando eu buscar ao Senhor e chorar e lamentar, e quando eu sentir esse peso e perceber o quanto isso é terrível na minha vida, e disser, podendo me levantar e dizer assim: agora eu entendi, agora eu não vou deixar mais esse pecado na minha vida, então está feito um acordo com Deus. Enquanto isso não acontecer, com quem estamos fazendo acordos de paz, irmãos? Estamos fazendo acordos de paz com os principados e as potestades e os príncipes das trevas deste século. Estamos fazendo acordos de paz com as hostes espirituais da maldade que ofereceram estas coisas, e nós aceitamos, falamos: está tudo bem, vamos ficar em paz com isso. Para a condenação, para sermos condenados, não importa se o pecado é muito grave ou se ele é muito simples. A condenação cai sobre todos os pecadores. E nós estamos fazendo acordos de paz. Como igreja, dizemos para as pessoas: olha, vocês precisam se arrepender, precisam fazer uma oração, precisam se entregar a Cristo e precisam mudar a sua vida. Mas eu pergunto, a nossa vida tem mudado dia após dia? Eu tenho insistido nisso. Hoje estamos amando a Deus mais do que amávamos ontem? Consegui amar mais a Deus? Eu entendi melhor, cresci no entendimento de quem é Deus. Eu entendi melhor o que Cristo fez por nós. Aquilo doeu para mim também. Eu chorei vendo a coisa terrível que é a morte de Cristo. Eu chorei vendo a coisa terrível que é o pecado. Nós imaginamos o pecado como uma manchinha no coração, quando o pecado é como a lepra, a carne apodrecendo, cheirando mal, e os pedaços caindo, coisas que nós não queremos chegar perto, não gostamos de olhar. E o pecado está evidente, porque não pense que fica escondido. É engraçado, porque a gente tem uma autoimagem nossa, a gente pensa que essa autoimagem está na cabeça de todo mundo. E as pessoas olham para nós e falam assim: que horror, olha o que ela está fazendo, olha o que essa pessoa fez, olha como é que ela fala, olha o que ela fez. Não, de novo, as pessoas percebem. Algumas falam, inclusive você já deve ter ouvido na sua vida coisas que você precisa corrigir e que você até hoje não corrigiu, que as pessoas já falaram, e você fala assim: não, mas isso não tem jeito, é assim mesmo. Mas talvez você tenha tentado não perceber, você sabe, mas você está tentando fazer acordos de paz, de que está tudo bem. Mas está tudo bem, eu já orei algumas vezes. E essa lepra, essa podridão, fetidão, está sendo apresentada diante de Deus nos nossos cultos, porque a gente vem aqui, diante de Deus, com todos os irmãos, e fingimos que não sabemos, irmão finge que a gente também não sabe, e a gente vem com a nossa autoimagem, e cantamos juntos, tomamos ceia juntos, e apresentamos a Deus o nosso louvor com as mãos levantadas, e cantamos a Deus. E Deus recebe o cheiro suave do nosso louvor. Irmãos, que coisa terrível fazemos isso. Nesses acordos de paz, fazemos esses acordos de paz principalmente com as pessoas que nos conhecem. Porque as pessoas que nos conhecem a gente não consegue enganar tanto, né? Elas conhecem a gente, elas sabem como a gente é. Então a gente tenta fazer um acordo de paz para que fique tudo bem. E estamos mais preocupados com a nossa autoimagem. E chegamos aqui e queremos muito que as pessoas nos vejam bem. Olha como essa pessoa está bem. Não sabemos pedir ajuda. Não sabemos dizer que estamos com problema. Não admitimos os nossos erros, muito menos o nosso pecado. Não admitimos nem que precisamos de ajuda. Estamos firmes e fortes
enquanto o diabo pisa sobre a nossa cabeça e apresentamos a podridão e a fetidão ao Senhor. Irmãos, isso não pode continuar acontecendo. Isso não pode continuar acontecendo. Eu queria que você pensasse nas coisas que estão ao nosso redor e que para todo mundo é a coisa mais normal do mundo. Não é possível que eles entendam essas coisas. E se é o padrão do mundo, por que nós achamos interessante essas coisas? Por que nós nos firmamos nesses padrões para dizer, mas está tudo bem? Olha, irmãos, Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual. Já começa por aí. Já começa dizendo o quanto nós estamos com problema em relação a isso. Não é só jovem, adolescente, não, mas o quanto nós estamos com problema, porque a sexualidade é uma coisa que tem nos pegado cada vez mais, porque o diabo trabalhou muito para que isso chegasse dentro da nossa casa o dia inteiro. E se você sair da sua casa, você vai ver a sexualidade exposta em todos os lugares, de todas as maneiras. E às vezes nós vemos aqui dentro da igreja, na maneira como as pessoas se comportam, na roupa que elas usam, na maneira de se apresentarem. A sexualidade está o tempo todo sendo motivo do nosso pecado. E nós pecamos. A impureza, a libertinagem. Disse hoje de manhã, eu queria que você pensasse muito a esse respeito. O amor tem sido a justificativa para irmos para lugares que estão fora dos limites. Dizemos que amamos, por isso nós podemos, mas nós amamos. Se é por amor, vale todas as coisas. Cuidado, irmãos. Deus diz que Ele corrige a quem Ele ama. Se você não é corrigido, é porque você não tem nada a ver com Deus. Hebreus capítulo 12 está escrito isso. Apocalipse 3:19 está escrito isso. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, há limites. E Ele corrige e fala, não vá por aí. Mas Deus, você não me ama? Amo, por isso mesmo é que eu estou corrigindo. Por isso mesmo é que há correção. Porque Deus ama. Quando o amor é justificativa, como os jovens, adolescentes, como a gente vê, é natural, e fica aquela tentação, e um está dizendo não, mas é melhor não, e a tentação para que tenham relações sexuais, alguém está dizendo não, a pergunta é sempre essa, mas você não me ama? E essa pergunta é colocada para muitas situações. Os filhos talvez perguntem, mas pai, por que você não dá isso para mim? Você não me ama? Pai, por que você não deixa eu fazer tal coisa? Você não me ama? Pai, por que você não deixa eu ir naquele lugar? Pai, por que você não deixa eu chegar mais tarde? Pai, por que você não deixa? Por que você não deixa? Você não me ama? E nós às vezes estamos fazendo isso com Deus, estamos fazendo isso com as pessoas, estamos fazendo até conosco mesmo. Mas eu me amo, eu preciso fazer isso para mim. Eu preciso ter um pouco de alegria na minha vida. E eu passo dos limites, dizendo, mas é pelo amor, e todas essas coisas são boas. Idolatria e feitiçaria. Irmãos, eu estou assustado de ver o que as pessoas fazem em nome de Deus, em lugares que eles chamam de igreja, sem que haja uma igreja, porque igreja não é o templo. Nós chamamos de igreja, mas isso aqui chama-se templo. Igreja são as pessoas. E tem um montão de pessoas dentro de um templo, de uma garagem, de algum lugar, e eles não são igreja, porque eles nem se conhecem, eles não têm nada a ver um com o outro. Eles não se completam e não são o corpo de Cristo. Estão lá buscando a Deus, querendo fazer alguma coisa, e há um montão de feitiçarias feitas ali em nome de Deus. E aí quando você vem aqui e ouve uma palavra como essa, você fica desanimado, fala assim, esse pastor fica pegando no meu pé. Eu quero um tempo de sossego, eu quero uma bênção, eu estou precisando de outra coisa. E você vai atrás então dessas feitiçarias. Você vai atrás de outras coisas. E vemos muitas pessoas dizendo, mas eu quero sentir alguma coisa, eu quero ter outra coisa. Só essa palavra honesta, sincera e baseada nas Escrituras não é suficiente para a maioria das pessoas. Eu estou te desafiando hoje a abrir o seu coração, a não endurecer o seu coração, mas para aceitar essa palavra para a sua vida, o quanto eu aceitei para a minha vida também. Tem mais, as obras da carne, ódio. Ódio, irmãos. Ódio é uma coisa que vai crescendo. A raiva é uma coisa instantânea, mas o ódio ele vai ficando. O ódio vai crescendo. E a gente vai maquinando. E a gente fica pensando. E ali é o ódio que vai crescendo na nossa vida. Até que eu consiga realizar alguma coisa contra a pessoa. Isso é ódio. Obra da carne.
discórdia, nós discordamos, e não é problema quando nós pensamos diferente. Eu posso pensar diferente, eu penso diferente da minha esposa em um montão de coisas, mas não podemos criar uma discórdia entre nós. Nós precisamos continuar nos amando. Nós temos que continuar dormindo juntos, abraçadinhos se possível, né? Tomando café juntos, orando um pelo outro. Na igreja também, irmãos. Às vezes temos discórdia, que o irmão não consegue olhar para o outro, não consegue se cumprimentar, não consegue abrir o coração e dizer assim: irmão, estou muito ofendido, por favor, não faça mais isso comigo. O outro irmão não consegue chegar para o irmão e dizer assim: ó, irmão, por favor, me perdoe, eu te ofendi, eu falei de um jeito, eu falei uma coisa que não podia ter falado. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, cada um para um caminho, e facções, grupos. Irmãos, é muito comum termos grupos na igreja. Olha, eu penso desse jeito, então eu fico com esses irmãos aqui, o outro pensa do outro jeito e fica com aqueles irmãos lá. E assim nós vamos procurando qual é o lugar onde eu me sinto mais confortável com a minha maneira de pensar, com o meu erro, e não trabalho pela coletividade do corpo de Cristo. Eu não sou capaz de abrir mão, de ceder, dizer: irmão, por favor, é mais importante eu estar com você. Eu aceito a sua ideia, eu aceito o seu pensamento, eu aceito a sua colocação, mas vamos ficar juntos, por favor. Vamos ser o corpo de Cristo. Não, eu vou criar as facções, eu vou ficar desse lado de cá, eu não vou sentar perto daquele irmão, eu não vou conversar com ele, não vou concordar com ele. Obras da carne, inveja. A inveja não é só olhar uma coisa boa que o irmão tem e falar: puxa, eu também queria ter. É desejar, inclusive, que o irmão não tenha mais, né? É como a gente está torcendo, né, para o nosso time ganhar, e aí você está vendo um outro time que está jogando, você fala assim: mas eu torci para ele perder também, né? A torcida do futebol, acho que é tão fútil que não tem problema nenhum. Mas às vezes nós pensamos isso contra os nossos irmãos. Olha só como ele está bem, olha só como ele está participando na igreja, mas justo ele, eu conheço a vida dele. A gente começa, e daí vai, e o nosso coração vai se enchendo de inveja, e vamos detestando o irmão, e vamos trabalhando contra, e vamos armando as coisas para que não dê certo. Vamos trabalhando nos bastidores, sabe, irmãos? Vamos tratando com um, depois eu converso com o outro, depois eu falo com o outro, e a inveja vai tomando conta, e aquilo é a grande obra da carne dentro da igreja de Cristo Jesus. Temos ainda embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Há muitas coisas que estamos fazendo igualzinho o mundo. Não vemos problema nenhum. Para nós está tudo bem, o mundo inteiro está assim. Quantas igrejas estão assim? Quantas pessoas são pastores, bispos, apóstolos, seja lá agora, né? Quarta pessoa da Trindade é 3, mas tem a quarta pessoa já daqui a pouco, e eles estão fazendo o que o mundo faz, e para eles está bom. E eu olho e falo: mas está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Eu sempre achei que era errado, mas agora eu vou fazer. Liberei, tem um acordo de paz, e aí pronto, estamos no pecado. O apóstolo Paulo continua dizendo em Gálatas 5, que nós estamos lendo: eu os advirto. Olha a palavra de Paulo, irmãos: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, sabe o que significa? Se nós não estamos no reino de Deus, que é vida, para onde nós estamos indo? Para a morte, irmãos, para a morte eterna, para o inferno. E nós estamos cantando, louvando a Deus, dando dízimo, estando todos os domingos na igreja, e estamos perdidos nesse nosso pensamento. E eu não estou dizendo isso para você parar de vir na igreja, nem para você tentar fazer alguma coisa, nem parar de orar. Eu estou dizendo para você consertar o que está errado, irmão. Conserte essa parte que está errado. Nós temos feito acordos de paz. Pare de fazer acordos de paz. Comece a lembrar do seu pecado. Comece a entender que o seu pecado é um peso de morte para Deus, e que isso dói muito para Deus, e Cristo sofreu demais por cada um dos seus pecados, e que a gente fazer uma oração rápida antes de começar o culto dizendo: Deus, perdoe todos os meus pecados, não resolve isso. É preciso que eu entenda o que significa o pecado, o quanto o pecado é destrutivo, o quanto o pecado está me levando para a morte e para o inferno, mesmo que eu esteja vivendo aqui.
que é preciso, irmãos, que eu chore, que eu lamente, que eu esteja diante de Deus, ajoelhado aos pés de Deus, dizendo: Senhor, pela tua misericórdia, concede graça para mim, para eu estar livre do meu pecado. Às vezes eu peço perdão a Deus, mas ainda não tenho nenhum sentimento de arrependimento. Não teve nada no meu coração que trouxe arrependimento. Eu fiz, a Deus, perdoa aí porque eu fiz. Mas amanhã, se precisar, eu faço de novo. Se aquele irmão aparecer na minha frente. Porque aquela tentação, espero que eu não seja tentado amanhã, porque se eu for tentado amanhã eu caio. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículos 2 a 4, diz assim para Timóteo: prega a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que é que eu penso que é a verdade de Deus? Bom, esse diz que é pecado, esse diz que não é. Para que lado que eu vou? Simples, rápido. Faça um acordo de paz. Senhor, ele que falou, não é culpa minha. Ele que disse que não é pecado, então está tudo certo, estou resolvido. Fiz um acordo de paz. Cuidado, irmãos. Voltando ao texto de Isaías, um pouco antes dele receber a palavra de Deus, quando ele chegou diante da presença de Deus, da santidade de Deus, da realidade, porque muitas vezes nós estamos no mundo subjetivo, oramos, pensamos, o peso do pecado é peso de morte, e fica tudo por isso mesmo. Mas Isaías, quando ele estava diante de Deus, quando ele percebeu a presença de Deus, ele falou assim: ai de mim, estou perdido. Estou morrendo, minha vida está se esvaindo, estou desfalecendo, estou perdido. Ele não falou, graças a Deus, agora estou indo encontrar com Deus. Ele falou, estou perdido. Quando João foi levado ao céu, ouviu um grande som, uma voz como de muitas águas, e virou e viu, era Jesus. Ele caiu, estatelado no chão, como morto, porque ele viu quem Jesus realmente é. Ele não viu mais Jesus esvaziado, encarnado, tão bonitinho, andando no meio das pessoas, fazendo milagres, cuidando, repartindo pão. Ele não viu Jesus coitadinho, que dó, Jesus morreu na cruz, tadinho de Jesus. Ele viu Jesus como realmente ele é. Na hora que ele viu Jesus, suas pernas não suportaram, o seu entendimento não suportou mais, desfaleceu. Mas Isaías disse uma coisa muito importante que eu queria que você se atentasse para isso. Isaías disse assim, quando ele viu a glória de Deus: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele não falou, sou um adúltero, sou um assassino, eu sou terrível, eu sou um homem que as pessoas condenam. Ele falou, só isso, eu sou um homem de lábios impuros. Porque ele era um homem apenas de lábios impuros. Quando ele viu a santidade de Deus, ele disse, eu estou morrendo. Porque não é o tamanho do pecado que importa, mas é porque o pecado estava presente na vida de Isaías, e o pecado traz condenação e morte. Mas um dos serafins voou até mim, Isaías contando, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, era o símbolo do que Cristo ia fazer. Cristo como uma brasa viva. Não há nada que possa deter a obra de Cristo de perdoar pecados. Só um coração endurecido. Mas um coração quebrantado, como nós cantamos, transformado em 1000 pedaços,
diante do trono de Deus, reconhecendo os pecados, entendendo o peso da morte, sentindo aquela dor da morte, dizendo: Senhor, estou perecendo porque estou com pecados. Uma oração de arrependimento que talvez não durou 5 minutos, mas durou um mês inteiro, porque todos os dias aquele pecado estava presente e você não se livrou dele, e você orou de novo, e depois você percebeu que não adiantou, e o pecado continuou presente na sua vida. Então você tirou um dia de jejum e oração, e você separou aquele dia para não fazer mais nada. Você pegou um feriado, um sábado, um domingo, e ficou só na presença de Deus, chorando e lamentando o seu pecado, dizendo: Senhor, estou perecendo porque o pecado está presente na minha vida. Talvez ainda não tenha resolvido, e você insistiu um pouco mais, e você disse: eu preciso aprender algumas coisas, e você leu as Escrituras Sagradas, se encheu de fé na grande obra de Cristo, e talvez depois de muitos dias, você disse: olha, o que Deus fez realmente alcançou a minha vida. Então você se entrega a Jesus, e diz: realmente, agora Jesus me lavou do meu pecado. Jesus realmente me alcançou, e a graça de Jesus realmente foi suficiente e trouxe transformação. Agora eu sou transformado, agora eu sou regenerado. E a regeneração na biologia é como a estrela do mar que você quebra e nasce de novo aqueles pedaços, como o rabo da lagartixa que sai, mas que ele cresce de novo. Isso é regeneração, porque a nossa vida com o pecado, ela está toda destruída, está faltando pedaços, e as coisas não dão certo, e a gente canta, mas não sente, a gente busca Deus, mas as coisas não estão bem, e a gente percebe que a nossa espiritualidade com Deus não é uma coisa boa, e quando eu falo para as pessoas de Cristo, as coisas não acontecem. E quando nós nos reunimos como igreja, nós vemos quantas coisas tem para consertar na nossa igreja, nós vemos quantos problemas estão acontecendo dia após dia na nossa igreja. Nós ficamos fazendo estatísticas: isso precisa ser arrumado, aquilo não está bom, aquelas pessoas estão com problema, olha quanto pecado, olha por que está acontecendo isso, porque aquele grupo está fazendo isso. E nós olhamos o pecado na nossa igreja e ficamos: e agora o que nós vamos fazer? Corrigir isso. Precisamos chorar diante de Deus, nos lamentar grandemente, para que o nosso pecado seja tratado e resolvido, e que a nossa vida esteja derramada diante de Deus, que Deus possa realmente purificar, e que o arrependimento possa tratar a nossa vida para não amarmos mais o pecado, mas para amarmos mais a Deus. Aí sim, aí haverá um tratar de Deus nas nossas vidas. Quero voltar, Romanos 6:23, como nós lemos. Eu quero completar agora a segunda parte, que eu não preciso mais dizer tantas coisas, apenas lemos, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que governa sobre nós. É Ele que diz o que está certo, o que está errado. É Ele que diz se é bom, se é ruim. É Ele que diz: eu quero você aos meus pés. É Ele que diz: agora eu vou usar você. Agora eu darei autoridade para você pregar a palavra de Deus. Agora eu darei autoridade para a igreja, para que quando vocês orarem eu vou responder. E quando vocês pedirem que vidas sejam salvas, as vidas vão vir aqui. Porque não vão encontrar uma luta de pessoas na própria carne, mas vão encontrar pessoas salvas, regeneradas, lavadas pelo sangue de Cristo, cheias do Espírito de Deus, para anunciar com poder e ousadia a sua palavra. Precisamos orar por isso, irmãos. Não vai ser uma oração no final do culto que vai resolver isso. Vamos quebrar a nossa autoimagem, irmãos. Vamos nos humilhar um pouco mais. Vamos gastar menos tempo pensando nas justificativas. Um passo. Agora eu sou capaz de fazer uma coisa que antes eu não podia. Agora eu tenho mais ousadia. Agora eu sinto melhor a tua presença na minha vida. Agora eu sei o que o Senhor está fazendo. Nós queremos pregar para os nossos familiares.
mas às vezes o que nós estamos dizendo para eles é totalmente contrário daquilo que temos vivido. Mas se nos arrependermos, se o pecado não estiver mais sobre nós, se nós desistirmos de sustentarmos a imagem, o orgulho, a vaidade, e se deixarmos de amar o pecado, o adultério, a lascívia, a pornografia, a maledicência, a fofoca, a autoimagem de que eu sou bom, que eu faço tudo certo, que eu nunca erro, que estou sempre certo, se eu deixar essa imagem, se eu quebrar em 1000 pedaços e aprender a usar mais as palavras me perdoe, eu quero ficar perto de você, eu quero que você me ajude, ore por mim, vamos juntos. Quando você disser mais essas coisas, você não vai precisar fazer nada, porque o dom de Deus é gratuito sobre a sua vida, e ele vem apenas porque Deus amou, e vai ter sobre você não mais a morte e a condenação, mas a vida eterna. E é essa vida que não é apenas que você sabe e conhece, mas que você experimentou, porque você percebeu o pecado sendo arrancado e aquele peso todo saiu, e agora você sabe o que é a vida eterna, e você anuncia essa vida eterna para as pessoas. E aí você vai poder dizer com toda a convicção, como aquilo que está no livro de Efésios capítulo 2 versículo 8, que é a base da reforma: pela graça somos salvos. Não é pela graça temos um bom convívio, não é pela graça temos muitas bênçãos de Deus, não é pela graça nós experimentamos coisas incríveis do mundo espiritual, mas pela graça somos salvos. O pecado deixou de exercer o seu domínio e Cristo assentou-se no trono do meu coração, e agora é Ele quem domina, e eu estou salvo. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Por favor, entregue a sua vida ao Senhor neste momento. Pare de fazer acordos de paz com você, com as hostes espirituais da maldade. Faça uma entrega ao Senhor nesta noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu choro diante do Senhor, eu me entrego diante do Senhor, eu me prostro diante do Senhor, eu vou buscar o Senhor todos os dias, vou clamar ao Senhor, vou buscar a Ti, até que eu não ame mais o pecado, até que eu não me conforme mais nem ao pecado, nem a este mundo, até que todas as coisas sejam arrancadas do meu coração e só haja espaço para uma pessoa dominar a minha vida, que é o Senhor. Diga isso para o Senhor agora. Ore ao Senhor, faça uma entrega da sua vida, faça um pacto com Cristo Jesus, uma nova aliança, onde as coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Faça uma entrega ao Senhor, uma entrega que você não precisa ter vergonha mais, que você possa dizer com todas as palavras: eu sou de Cristo, sim, eu sou comprometido com Cristo. Com todas as palavras você possa dizer: eu era pecador, mas Cristo pagou o preço pelo meu pecado. Faça uma entrega, um pacto agora, que você possa dizer com todas as palavras: eu agora vou amar mais a Deus, eu vou buscar mais a Deus. Deus é importante na minha vida, Ele é o único que governa sobre a minha vida. Ora a Deus e se entregue ao Senhor neste momento. Faça de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força neste momento. Ora ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, gratos ao Senhor pela Tua palavra, que nos incomoda, mas que traz vida, que traz esperança para nós. Ela é dura e nos castiga, mas o Senhor disse que corrige, que castiga aqueles a quem o Senhor ama. Nós estamos crendo nesse Teu amor. Alcança nossas vidas nesta noite. Transforma todos nós, ó Deus, sem exceção. Todos nós aqui juntos, aquele que está lá na internet também, que tem ouvido essa pregação, alcança essa vida também, ó Deus. Não permita que nenhum de nós continue se justificando ou acreditando na própria imagem. Quebranta-nos, ó Deus, quebra-nos, mas faz um vaso novo, um vaso que caiba a glória de Deus, um vaso que caiba uma novidade de vida, um vaso novo que as pessoas percebam a diferença. Em nome de Jesus, ó Deus, trata as nossas vidas, trata a nossa igreja. Tira do meio de nós o pecado que tem dado oportunidade para o diabo. Tira de nós o pecado que tem dado oportunidade para o mundo entrar dentro das nossas vidas, das nossas famílias e da nossa igreja.
Tira o pecado que tem oportunidade, ó Deus, para a carne dominar sobre a nossa vida. Que reine Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Que as palavras do Senhor estejam no nosso coração. Que a nossa fé hoje tenha sido aumentada, tenha sido provada, e que nós agora saímos daqui com esta convicção: o Senhor é o meu Deus, o Senhor perdoou os meus pecados. Trata as nossas vidas, porque não queremos mais a morte sobre nós, nem queremos mais a tristeza da morte sobre nós, e muito menos queremos que o pecado seja tratado com descaso, mas queremos que o Espírito de Deus esteja nas nossas vidas, que o Espírito de Deus esteja nesta igreja, que aqui haja salvação todos os dias, que nesta casa haja a proclamação da vontade de Deus e da palavra de Deus. Usa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.